Há 2 semanas, o Brasil tem acompanhado como um verdadeiro Big Brother a caçada a Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal. Apesar da crueldade da situação, a pergunta é: por que esse tema fascina tanto as pessoas? Qual a diferença entre uma pessoa normal e um psicopata ou um sociopata? Como reconhecer alguém que tenha esse perfil? Para nos responder essas e outras perguntas, vamos conversar com Rosângela Monteiro, psicóloga com especialização em clínica e atuante na área forense há 41 anos. Ela iniciou sua trajetória como técnica de laboratório no Instituto de Criminalística de São Paulo e, posteriormente, como perita criminal do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, também de São Paulo. Formação em Criminalística pela Academia de Polícia de São Paulo, com especialização na área. Responsável pelo atendimento de casos de repercussão na mídia, como Isabela Nardoni, Ana Hickman, Reide de Tocantins, dentre outros. Atualmente, já aposentada pelo Instituto, continua atuando como assistente técnica em perícia criminal e civil, além de analista de perfil criminal. É professora dos cursos de psicopatologia forense, mentes criminosas, criminal profiling e perícias em locais de crime. Rosângela, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, especialmente a Rafa, né, que entrou em contato comigo, Sim. E a vocês da RádioCast. Muito obrigada. Nós é que agradecemos com esse currículo maravilhoso para nos contar aqui, está apta, mais do que apta, para nos contar aqui. Primeiro porque psicopatas, serial killers, exercem tanto fascínio nas pessoas. Nós estamos vendo agora, né, as pessoas... Talvez o porquê que ela entrou nessa profissão. Exatamente, com certeza também tem a ver, né? Tem tudo a ver. Bom, o que vocês querem saber primeiro? Por que eu entrei ou por que esse fascínio das pessoas por esse assunto? As duas coisas. Você tá. entrou provavelmente porque você estava fascinada também, né? Pelo tema. Eu sempre me interessei por isso, mas na verdade, quando eu tinha lá meus 17 anos, estava lá, não sabia direito se eu ia fazer, que curso que eu iria fazer, mas eu sabia que era na área de saúde. E apareceu um curso de técnico de laboratório, eu vou fazer. Dava essas coisas em mim mesmo. E aos 19, eu tive que realmente trabalhar, e aí descobri que no Instituto Médico Legal, eles abriram concurso para a área de técnica de laboratório. Então, meu primeiro contato, na verdade, com esse mundo forense, né, que seria o mundo da criminologia, o mundo da criminalística, o mundo do crime, foi no Instituto Médico Legal. E isso, gente, há 41 anos, né? Então, tem bastante tempo. E ali eu já me achei, né? Não, totalmente. Falei, bom, é isso. Alguma coisa eu vou fazer nessa área. E lá eu já tive uma experiência incrível, porque você imagina Instituto Médico Legal, né? Eu ia até o necrotério para, com uma concha, né, coletar o sangue da cavidade torácica dos cadáveres que estavam ali para fazer exame de dosagem alcoólica. Então, lá, você já entra, assim, de cabeça, né? De cabeça. O que existe de pior no ser humano, de qualquer coisa escatológica que você possa ver. Né? Mas eu adorei, eu me senti absolutamente à vontade com isso. E aí eu realmente descobri a carreira de perito criminal, eu tive que me formar, né? Porque para você ser perito criminal é concurso público, e você tem que ter uma formação já acadêmica, tem que estar com diploma. E aí fiz o concurso, entrei, e o meu sonho era trabalhar em crimes contra a pessoa. E aí, como eu também estava estudando psicologia, eu sempre uni as duas coisas, porque são funções muito distintas. Né? Então, eu posso falar que há cerca de 41 anos, né, para mais, eu estudo as psicopatologias, e a psicopatia é uma delas. Né? Então, a minha área mesmo de interesse é psicopatia e esquizofrenia. E aí eu tive contato direto com todo tipo de crime, com todo tipo de criminoso. Né? Agora, por que esse fascínio? Às vezes a gente nem sabe, né, que você vai se dar bem numa área como essa. A figura do psicopata, principalmente o que passa na mídia, ou nos filmes, ou nas séries, é aquele cara, tipo assim, mata a família e vai ao cinema. Uhum. Né?
Então, é um cara que demonstra um poder, né? Uma pessoa extremamente racional, que ele faz qualquer coisa, né? Como, por exemplo, matar a família, ou matar qualquer outra pessoa, e aquilo não representa absolutamente nada para ele. Então, todos nós temos a maldade, a crueldade dentro de nós. Isso não é algo que existe só em algumas pessoas. Uhum. Todos nós temos. Mesmo porque nós não estaríamos agora aqui, né, conversando através dessa tecnologia maravilhosa se nós não tivéssemos toda essa evolução que o ser humano teve ao longo da humanidade. É verdade. E o que movimentou isso? A agressividade. Porque você imagina no começo, nos primórdios da humanidade, a coisa pegava. Era bruta. Então, nós temos dentro de nós isso, a ponto de você subjugar outras espécies. Então, você precisa ser violento, você precisa ser agressivo. É claro que ao longo da humanidade, de toda essa aculturação, socialização, nós vamos recebendo um verniz, né? Que vai encapando e que vai deixando aquela coisa de violência, agressividade, instintiva, mais escondidinha, mas ela está ali. E o que nos então, difere? Tem pessoas... E o que nos difere do Mas, psicopata? Sabe que ela falou uma coisa interessante e assustadora, que talvez o fascínio venha da identificação. Da gente, exatamente, sim, é isso que eu quero chegar. Sim. A gente se identifica. Identificação. Em algum mesmo que grau. você não seja mesmo que você não seja uma pessoa violenta, tá? Então, o que nos difere das demais espécies é a socialização e a cultura. Então, nós encontramos pessoas que são mais instintivas, então que esse lado da violência, da crueldade, está mais aflorado, dentro de uma normalidade. Todos nós já tivemos contato com pessoas agressivas, mas não são psicopatas, nem assassinas, mas são. E pessoas mais espiritualizadas. Agora, a psicopatia dentro desse universo aí, ela é uma psicopatologia, tá? Ela é um transtorno de personalidade. Então, o que é um transtorno de personalidade? A pessoa não chega a ter um transtorno mental, por exemplo, como a esquizofrenia. O esquizofrênico, ele tem delírio, ele sofre de alucinação, ele pode cometer um crime? Pode. Podemos ter um serial killer esquizofrênico? Podemos. Mas ele age sempre movido pela doença dele. Ele não tem condição de avaliar as consequências do que ele está fazendo, ele está em outro, ele está num surto psicótico. O indivíduo que tem um transtorno de personalidade, ele não sofre com isso. Então, ele tem plena consciência do que ele está fazendo, ele sabe das consequências do que ele faz, né? Mas ele não consegue, por exemplo, controlar a impulsividade. Essa é uma das características dos transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade, nós temos cerca de 10 transtornos. Aí tem borderline, tem transtorno de personalidade dependente, e tem o transtorno de personalidade antissocial ou dissocial, que é a psicopatia. Tá? Qual é a característica desse indivíduo? Você vai olhar o indivíduo normal, aparentemente. Tá? Só que ele não veio, né, naquela filinha que todo mundo passa e fala assim, vou dar aqui beleza para você, inteligência, bom senso. Ele passa na fila e não recebe. Olha, amor, afetividade, ele não sabe o que é isso. Então, é muito característico do psicopata, ele não ter medo, é a primeira coisa. Ele não sabe o que é medo. Ele nasce psicopata ou ele se torna psicopata? Nasce psicopata. Nasce psicopata. A psicopatia é de nascença. Por quê? Porque ela está relacionada à alteração de estruturas cerebrais nossas importantes, como o sistema límbico. O sistema límbico é o nosso cérebro emocional. Então, por exemplo, lá tem o tálamo, o hipotálamo, amígdala cerebral, que são estruturas relacionadas às emoções. Então, já existem estudos que demonstram que essas estruturas, elas podem estar morfologicamente alteradas. Então, a amígdala ela tem um tamanho que é o padrão.
né, ela está diminuída, por exemplo, nos psicopatas. E é uma estrutura cerebral relacionada à emoção, gente. Então, tem questões cerebrais, então, o sistema límbico é importante, então, alterações das estruturas cerebrais, alterações de uma outra região super importante nossa, que fica bem aqui na frente, que é o nosso frontal, né, que é o córtex pré-frontal e o córtex órbito-frontal. Se eu estou falando bem assim, já é uma parte de fisiologia, anatomia, que é a base. Mas a gente tem que colocar. Essa área toda, gente, para todos nós, ela é super importante. É o desenvolvimento dessa parte frontal que vai nos tornar o que nós somos. Tá? Então, você ter recursos, você ter possibilidade de saber negociar, de avaliar a consequência, de controlar, de ter o senso crítico controlado. Olha, isso eu não devo fazer, está tudo aqui. E nos psicopatas, isso geralmente está alterado. Tá? Claro que as interações que ele vai ter ao longo da vida também vão influenciar. Então, se ele, de repente, o histórico de vida dele, a gente vê lá, que teve uma infância abusiva, negligenciada, é claro que isso afeta. Mas não a ponto de torná-lo o que ele já é. Tá? Entendi. Então, todos nós, eu, vocês, todo mundo, nós somos o resultado do que a gente traz, principalmente geneticamente, né, a nossa herança genética, e aí podem entrar outros fatores biológicos, né, e fisiológicos. Então, a gente nasce com essa carga, a gente não nasce uma tábula rasa. Eu nasci um pedaço de carne, então o que eu vou, né, receber do mundo é que vai formar a minha personalidade. Não é isso. A gente já traz essa carga. E isto, né, misturado o tempo todo com todas as informações que a gente recebe, da família, da escola, da igreja, do trabalho, tudo isso forma a nossa personalidade. Então, o psicopata, ele já nasce assim. Tá? Isso é clássico, né, da psiquiatria clássica, da psicopatologia geral. Ele pode... agora, uma outra coisa que as pessoas perguntam, então o psicopata sempre vai matar, ou ele vai ser criminoso? Não necessariamente. Tá? São coisas bem distintas, ser um serial killer e ser um psicopata. Nós temos psicopatas que nunca mataram, não vão matar. Temos psicopatas que eventualmente venham a matar, e nós temos psicopatas que aí já descambou, né? Ele vira um serial killer. Doutora, então... super assim, eu tenho tanta curiosidade sobre esse tema, mas eu vou começar pelo mais rasteiro, assim, porque eu já vi tantas definições dizendo que é diferente, que é absolutamente a mesma coisa, que é o tal do sociopata e psicopata. Cada lugar que eu vou me fala uma coisa completamente diferente. Não, sociopata é assim, assim, assado. Psicopata é assim, assim. Eu já ouvi assim, não, é a mesma coisa. Qual que é a real? Sim. A real é que é a mesma coisa. Esse termo, não, é incrível, gente. Olha, e não é só com isso. Vou dar um exemplo bem, assim, interessante para vocês. Todo esse estudo, claro, ele tem critérios diagnósticos, e nós temos uma que a gente chama de Bíblia, né? Quem trabalha com isso tem que andar com o manual de transtornos mentais embaixo do braço, que é o manual americano, né, de transtornos mentais e de distúrbios do comportamento. E é interessante que a cada edição que sai do manual, o que era patologia deixa de ser, o que não era passa a ser, e criam-se uns eufemismos. Veja só, quando você fala em psicose maníaco-depressiva, parece um negócio, assim, pesado, né? É um diagnóstico sério, e é um transtorno mental pesado, sério, né, complexo. Aí cai na boca do povo, cai no senso comum. Então, termos estritamente médicos, da área médica, da área da psiquiatria, da psicologia clínica, cai no senso comum, e as pessoas acabam usando como ofensa. Então, a psicose maníaco-depressiva é um nome super complicado. Aí, gente, é uma coisa meio pesada, tem gente já falando disso, tal. Vamos botar um nome mais interessante, bipolaridade. Aí, quando quase todo mundo já ouviu alguém falar assim, eu sou meio bipolar. Isso é um absurdo. Não é. E ninguém fala, eu sou meio psicótico, maníaco, depressivo. E é a mesma coisa. Então, a bipolaridade não deixou de ser
uma psicose maníaco-depressiva. O histérico, basta uma mulher alterar um pouquinho a voz, qualquer coisa, é histérica, virou uma ofensa. Então, mudou-se o nome, já é personalidade psicoinfantil ou histriônica. E a psicopatia também, você pode ver que, por exemplo, na mídia, qualquer caso que envolva morte, ou que alguém descobre, nossa, esquartejou, ou matou de determinada maneira, é o psicopata. Então, surgiu esse termo, sociopatia, até para dar, talvez, uma amenizada e fazer uma distinção, né, do que seria o psicopata. E tem uma corrente ainda dentro principalmente da psicologia, que acredita que esses transtornos eles estão relacionados às interações que você faz durante a sua vida. Então, tudo que você faz durante a sociedade, né, inerente às coisas que você recebe à sociedade. Mas, na verdade, já está mais do que provado que, claro, que é importante. Todas as influências que a gente tem a partir do momento que a gente nasce, mas que existe toda essa base biológica, e cada vez mais. Você vê que hoje, com o entendimento do genoma humano, a gente sabe até do que a gente vai morrer, se não for uma morte violenta. Então, cada vez mais a gente percebe o quanto o biológico influencia no que nós somos. Tá? Então, na verdade, é a mesma coisa. Tá? Não tem distinção. O pessoal usa, não existe sociopatia. Assim, sociopata é tipo um psicopata soft, é do bem. Como se fosse exatamente. Então, nos meus cursos, eu até coloco isso. Falei, gente, olha, só para vocês não ficarem assim muito, sociopata é aquele cara que ele parece muito um psicopata. Porque é narcisista, porque ele pode ser cruel, porque ele é violento, mas ele tem uma característica muito diferente do psicopata. Então, por exemplo, eu lidei muito com traficante, né, nas reproduções simuladas, nos casos que a gente fazia. E era muito interessante. O indivíduo, por exemplo, ele tem que ser violento, tem que ser cruel e tem que mostrar a força dele ali, por exemplo, na comunidade, porque senão vem o outro e faz. Sim. Então, é bem aquele cara, se eu não faço, o outro vai fazer comigo. Então, eles são capazes de cometer, assim, atos extremamente cruéis. Por exemplo, o micro-ondas. Que é você colocar meu desafeto, ele está querendo invadir o meu espaço, ele está querendo, né, me ferrar, então eu vou resolver o caso. Esses júris, né, do crime, né, que eles falam assim, teve um julgamento do crime lá dentro, então ele vai ter que ser executado. Esse micro-ondas é extremamente cruel, porque você coloca uma pessoa dentro de pneus, joga gasolina e ateia fogo, gente. Isso é um micro-ondas. Caramba. Mas eu já tive contato com pessoas que fazem isso, e se você falar, por exemplo, alguma coisa a respeito da mãe dele ou da família, ele vira um bicho. Quer dizer, é capaz então, de sentir emoções, né? Exatamente. Ele é capaz de ainda estabelecer um vínculo afetivo. Então, é algo surreal. Você fala, eu estou dentro de um paradoxo. Porque um cara que faz isso com a pessoa e protege a família, protege e respeita a família dele, como ele faz, um filho e tal, você fala, como? Né? Doutora, então, isso seria a diferença. O que eu fico, que eu acho que complicado o trabalho, muitas vezes, de aferir se é ou não é, porque o psicopata, como bem disse, não tem emoções, não é capaz de sentir empatia de verdade, sim, mas ele é capaz de saber emular, simular sentimentos para justamente conseguir o que quer. A gente tem esse consenso aí que o psicopata ele pode ser muito sedutor, ele consegue manipular muito bem as situações. A gente tem até o caso do Lázaro, eu estava lendo agora há pouco, de que o caseiro falando que ele já estava na casa, lá em Ceilândia, na fazenda, há 5 dias, como convidado. Então, de alguma forma, você percebe que não é que ele simplesmente chegou de maneira truculenta e fez aquela barbaridade. Ele se aproxima e tem que haver uma engenhosidade, né, social. Existem as artimanhas, né, doutora? Total, gente. Olha, quando a gente fala em psicopatia ou psicopata, é igual máscara social. Quando ele é uma criança, ele não sabe isso ainda. Ele é o que é. Ele vai mostrar exatamente o que ele é. Conforme ele vai crescendo, ele percebe que se ele quiser continuar manipulando e conseguindo aquilo que ele acha que é importante para ele, ele vai ter que criar uma máscara social de aceitação. E eles, como os psicopatas são muito inteligentes, têm inteligência acima da média, independente dele ter formação acadêmica ou não, eles são super inteligentes. Ele cria essa máscara.
como ele não tem emoção, como a empatia, ele não sabe nem o que é isso, ele não sabe o que é culpa, que é o nosso grande freio moral, ele não tem escrúpulos e não é capaz de sentir amor, afeição, respeito, ele não sente. O que ele faz? Ele vai criar essa máscara e ele é muito bom nisso. Ele cria uma máscara usando o que ele tem para seduzir as pessoas, as emoções, né? Ele geralmente é teatral, né? Ele até exagera um pouco nas emoções, e ele vai moldando essa máscara conforme as circunstâncias vão aparecendo. Tá? As pessoas pensam assim, mas o psicopata, ele é sempre um criminoso, ele não consegue ter uma vida regular, né? Lá na infância ou na adolescência, ele briga, ele já comete pequenos crimes, agride alguém, roubo, furto. Não necessariamente. Nós temos casos de psicopatas que têm uma vida ilibada. Você não consegue encontrar nada na vida, porque ele pautou a vida para isso. Porque eu quero ser um grande médico, porque eu quero ser o maior advogado do país, porque eu quero ser político. Então, eu vou ter que pautar a minha vida para isso. E a máscara social é super efetiva. Então, poxa, seria interessante eu casar? Ok, vou casar. Seria bom eu ter filhos? Pode ser uma boa, pelo que eu pretendo, pela imagem que eu tenho que passar. Nele, né? É sempre nele, o objetivo é ele. Só que a hora que cai essa máscara, você vê um ser abominável, né? Inacreditável, abominável na tua frente. Não tem psicopata burro, não, para facilitar a nossa vida, não, doutora? Não tem. É complicado. Da tarde? Não tem. Não tem. Doutora, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que tá assim, maravilhosa. Ainda tem um monte de coisa porque eu ainda quero perguntar para como a gente identifica o psicopata do nosso lado. Mas isso vai ficar pro próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. 98. De volta na 98 Radiocast. Radiocast de volta. Hoje estamos falando sobre psicopatas com a psicóloga com especialização em clínica e atuante na área forense há 41 anos, professora dos cursos de psicopatologia forense, mentes criminosas, criminal profiling, perícias em locais de crime, Rosângela Monteiro. Rosângela, terminamos aquele outro bloco. Agora deu clima. Deu clima, eu te perguntando como identificar um psicopata ao seu lado. Complicado. Complicado. É uma tarefa complicada. Então, primeiro, vamos pontuar uma coisa. Psicopata não dá em árvore. Ainda bem. Ainda bem. Tá? Então, não é assim, eu viro a esquina, dou de cara com psicopata. Graças a Deus que eles são muito poucos. Então, a estimativa... Qual que é? Tem uma estimativa, claro, né? Não dá pra gente ter uma precisão estatística, porque a gente não consegue controlar todos os psicopatas. Mas a estimativa, até do FBI, é que 1 a 3% da população mundial seja de psicopatas. Então, é um transtorno raro, tá? Porque essas pessoas, elas estão completamente fora daquela normalidade, ou daquela normalidade estatística, ou do que a gente espera, tá? Então, difícil. Eu comentei com vocês que eles são muito bons em elaborar essa máscara social. Ok. Fica mais difícil. Só que eles não conseguem. Sim, fica porque eles são muito bons nisso. Se eles não soubessem, né, e conforme vai passando o tempo, mais eficazes eles vão sendo com relação a isso. Então, nós temos psicopatas que não vão matar e que criaram a máscara social, ok. A gente vai ter psicopata que é um serial killer. Nós temos casos de serial killer que mataram 100, 200 pessoas. Uau. Gente, é muito. E ele passa uma vida matando. Tranquilamente, nós sabemos que tem serial killers psicopatas que mataram, estão matando, vão matar, vão morrer e nós não vamos descobrir. Essa é a realidade. Uau. Por mais que a gente seja especialista. Estou pondo assim, o meu conceito... por exemplo, nos Estados Unidos. Que o cara quer ser pego, que ele vai deixando. Está romanceando. Isso é mito. É mito, né? Isso é mito, não. O psicopata, ele não quer ser pego. Tá? A não ser que tenha
realmente algum interesse dele está dentro de um sistema prisional, que eu também não posso dizer que ele não tenha. Ele pode ter algum tipo de interesse. Aí vai, nessa coisa de brincar. O Lázaro, por exemplo, vocês já viram quantas vezes ele fugiu da polícia? Talvez seja um desafio para ele. Ele quer mostrar que a polícia é ineficiente, que o sistema prisional é ineficiente. Isso é bem de narcisista, né? Ele tem muita característica de psicopata, embora eu não acho que ele seja serial killer. Pois é, então a gente está vendo como ele aliás, brinca. É interessante isso, esses termos. Eu estava dando uma pesquisada, tem o serial killer, tem o mass murder, que é o assassino em massa, o speed killer, que talvez seria o mais indicado para poder o mais próximo. São todos serial killers. Aquele conceito que a gente tem, que serial killer mata em série, então ele mata mais de uma pessoa, 2, 3. Esse foi o primeiro conceito, né, lá na década de 70, que mais ou menos se formou. Só que a gente precisa ser muito mais detalhista para classificar o indivíduo dentro dessas categorias, tá? Então, talvez spree killer, mas eu também não vejo isso nele. Porque mesmo o spree killer, que é um psicopata, e ele mata por impulso, é diferente. Ele sai, vou falar como é que é um spree killer. Spree vem de momentâneo, né? Coisa relâmpaga. Eu aqui no Brasil, relâmpago, uma atitude inesperada. Eu coloquei como sopetão. Né? Então ele está tomando uma sopa, está lá conversando com a mãe dele, com alguém, ele fala assim, dá licença, eu vou um pouquinho ali. E ele vai matar a primeira pessoa que ele encontrar. Ele não tem um padrão. Sim, ele sai, exatamente. Vem aquele impulso que pode estar ligado a neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é o transmissor que dá prazer, aquela sensação de recompensa, né? Então é bem característica do serial killer. Aquilo dá um prazer incrível para ele. Só que ele é assim, ele sai e vai matar a primeira pessoa que ele encontrar, o padre, a criança, o homem, a mulher. Matou, ele volta para casa para tomar a sopa. Nós temos o spree killer aqui no Brasil, característico, que é o Tiago de Goiânia. É aquele que saía de moto, do nada, e matava as pessoas no ponto de ônibus. Vocês lembram disso? Lembro. É um rapaz extremamente bonito, ele tem uma aparência incrível, extremamente vaidoso. Eu participei de uma entrevista com ele, ele chegava e falava assim, não, eu quero que ilumine esse lado aqui. Por favor, eu quero que a câmera me pegue de outro lado. Isso aí é bárbaro, gente. O cara matou 39 pessoas. Mas assim, isso é um spree killer. E ele tem tudo, particularmente o Tiago, para ele evoluir para o serial killer propriamente dito. É aquele cara que é organizado, que ele escolhe uma vítima. Eu tenho tara por homens altos, ou por mulheres loiras de cabelo comprido. Sabe esse tipo de coisa? Então, o Lázaro, ele não se encaixa. Me parece que tem que ter algum gatilho ou um motivo, como ele fez com a família, que ele matou a família inteira. Agora, ele é um cara cruel? Sim. Tá? Ele é um indivíduo que não está nem aí, não tem nenhum tipo de empatia. Gente, a mulher, ele matou a família dessa mulher, daquela família que ele matou, né? Porque ele não matou a mulher ele arrastou com ela, mas ele matou os filhos e o marido de forma cruel. E você usar a faca, quando você usa um revólver, alguma coisa, basta você puxar um gatilho. Você não precisa nem se aproximar da pessoa. Mas a faca é algo assim que você tem que estar com, sabe? Desculpe o termo que a gente fala, aquele ânimos fudendo. Você tem que entrar assim para... Né? É extremamente cruel. Você não mata a pessoa na hora. Em muitos crimes, ela é um indício de crime de ódio, né? Justamente por esse... raiva, de muita... Então, ele fez isso na frente dessa mulher. Não obstante, ele arrasta essa mulher, tortura, estupra e mata, na beira de um córrego. Então, a gente está diante de um psicopata. Inclusive, tem um laudo. É isso que me deixa, assim, mais, né, surpresa, é que tem um laudo que fala explicitamente que ele é um psicopata imprevisível. Esse imprevisível, eu entendo que o profissional ali que fez o laudo, ele quis dizer impulsivo. Imprevisível todos nós podemos ser, né? Nós não somos previsíveis o tempo todo. Mas nesse sentido dele ir pelo impulso. Mas alguma coisa tem ali. Isso precisa ser melhor investigado, porque pode ser que com aquela família, como ele andava por ali, ele já pudesse ter algum tipo de contenda, ou precisa ver que situação se formou naquela casa
para ele agir dessa maneira, porque em outras ele não fez. Serial killer tem Ele medo? Não, serial killer não tem medo. O fato de... É uma das coisas que ele não tem. O fato de demorarem a achar um serial killer, né? Porque geralmente não é esse exclusivamente, mas vários que a gente tem notícia, é um pouco demorado achar, né? Esse serial killer. Sim. O medo, o fato deles não terem medo, deles serem ousados, contribui para conseguir se esconder melhor ou conseguir raciocinar melhor. O medo não atrapalha aí nessas estratégias, talvez, de fuga? Sem dúvida. Tá? O medo, gente, é uma sensação que nós temos e que está ligado diretamente a um instinto que todos nós temos, que é o instinto de sobrevivência. Às vezes a pessoa fala, sabe aquele grilinho que fala assim para você, olha, aquela rua está escura, são 3 horas da manhã, você está sozinha, melhor você não entrar por ali. Você já está com aquela sensação, porque você olha... Então, e essa sensação de medo, ela é muito física, é psicológica, mas ela é muito física. Descarga de adrenalina, a pele arrepia, batimento cardíaco aumenta, e prepara você para 2 coisas, ou fugir ou enfrentar. O psicopata, ele não sabe o que é isso. Ele não tem nem ideia do que é isso. E às vezes ele se espanta em ver a reação, ou ele acha interessante ver a reação da vítima com aquela cara de horror, né? Que você fica diante da morte, alguma coisa assim, ele até se diverte com isso. Se ele é um cara que mata, ou é um serial killer. Ele acha essa cara de espanto, ele acha extremamente engraçado. Como é que essa pessoa fica assim? Porque ele não sabe o que é. E claro que isso o impulsiona. Se você não sente medo, você vai ter culpa, você vai ter preocupação se você vai ser preso. Eu posso falar assim, eu não quero ser preso, mas medo de ir para a cadeia? Não. Doutora, e isso impulsiona. Né? Uma das características que eu tenho visto dentro do psicopata, obviamente esse que mata que a gente está falando, aliás, em qualquer caso, a busca pela sensação de poder, a sensação de domínio. Tanto o cara que, de repente, vira presidente de uma empresa, o cara que vira político, enfim, e por aí vai, e o cara que mata. É a sensação de ter o poder sobre algo, sobre as pessoas e por aí vai. Exato. No caso do Lázaro, ele tem 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, que ele está sendo cerceado do seu direito de ir e vir. Ele não consegue movimentar muito, ele está provavelmente escondido. Como é que ele deve estar lidando? É possível tentar entender que ele está completamente acuado? Será que ele está percebendo isso, tendo esse estímulo natural a ter poder sobre as pessoas e sobre as situações, vendo que o cerco está se fechando sobre ele? Isso pode, de repente, fazer com que ele cometa um erro, algum equívoco por causa dessa situação específica? Olha, eu vejo que ele é muito narcisista, né? E ele gosta dessa sensação de ter controle sobre as coisas, claro, como todo psicopata. Ele pode estar achando ainda que ele vai enganar a polícia. Ou ele pode chegar, dar uma tremenda de uma canseira e se entregar. O que eu acho até que seria o mais viável que aconteça. Pode ser que não. Ele se entregar. Ele se entregar. Ele fala, bom, brinquei até agora, vocês me pegaram porque eu me entreguei, vocês não têm a capacidade de me pegar, pode trazer helicóptero, não sei o que lá noturno, não pôr a bomba não sei aonde. Aqui, eu tô me entregando. Porque ele já fez isso antes, né? E ele foge com uma facilidade incrível. Né? Ele entra, sai, daí ele fica um período. Claro que na cadeia o psicopata não vai agir como um psicopata, ele vai procurar religião, ele vai fazer curso de empatia, curso de respeito à mulher. Gente, para ele isso é nada, mas é importante porque ele fala, bom, eu tenho que demonstrar que eu estou me recuperando, que eu encontrei Jesus, que eu não sei o que tem, que a religião é importante para mim, então eu vou procurar um emprego, eu vou fazer alguma coisa para ele sair. O que é isso? Apurar a máscara social dele. É como a gente vê com a Richthofen. De uma menina arrogante, que foi presa, chorou no velório copiosamente e tal. Mas ela não matou diretamente, senão. Ela deu a barra de ferro para os garotos, só porque ela pegou 2 bobos. Ela manipulou, o psicopata gosta né? de fazer isso. Sim, ela manipula. O psicopata gosta disso, de fazer com que o outro faça aquilo que ele quer, para ele não ser responsabilizado, tal. Ela achou que ela ia sair de boa. Agora, gente, que ela sair nessa ótima,
e estaria lá gastando todo o dinheiro da família, e os culpados, no máximo, seriam os namoradinhos dela lá. Ela sairia de vítima, né, na verdade. Sim, mas o que acontece, gente? Ela mudou totalmente. Agora ela é costureira, ela está numa religião, ela namora um pastor, ela é pastora. Vocês percebem? Então, aquela moça com quem ela casou lá dentro, ela está com ela ainda? Não. Ela fez isso porque ela estava com interesse em algum tipo de benefício que ela ia ter ali no momento. Acabou? Tchau. Não tem sentimento. É tudo muito racional. Dizem, né, muitos filósofos, historiadores, que o ideal do ser humano é que ele fosse absolutamente racional. Aí você faz as coisas sem erro, você vai pensar tal. Só que Deus, né, colocou as emoções na gente. Então, se você pensar num indivíduo que seria absolutamente racional, a gente está diante de um psicopata. Porque as emoções sempre turvam as nossas ações, gente. Sempre. Você não consegue ser absolutamente racional, porque a emoção vem. Aí você se identifica com a pessoa, aí a empatia. Aí se você fizer um negócio, você sente culpa, mesmo que você faça, você sofre com isso. Aí vem remorso, arrependimento. Você vê escrúpulos que a gente tem. Poxa, eu não vou fazer isso com um senhor de idade, eu não vou fazer. Você consegue se colocar no lugar do outro, né? Você está falando aí, a maioria de nós, né? A maioria de nós. Porque a gente tem psicopatas aqui do nosso lado. E o Nardoni? Então, e o Nardoni? E o caso Nardoni? Que você trabalhou também? Sim, que eu fiz. Que você fez. Quem era psicopata ali? Os dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Olha, outro dado interessante, gente. A maioria dos crimes, vamos botar assim, 90%, ele é motivado pelas emoções humanas. Então, é raiva, é ódio, é vingança, são as nossas paixões humanas. Por isso que a gente fala de crime passional. É a grande maioria. E aqui a gente tem também um crime relacionado ao tráfico de entorpecente e ao indivíduo que tem uma carreira dentro do crime. Tá? Porque tem muita gente que sai nessas saidinhas, por exemplo, e está com a missão de matar um policial, por exemplo. Ele vai lá, mata, e ele pode até voltar. Mas dentro da hierarquia do crime, ele já galgou um passo. Tá? Então, a gente tem essas duas características. Agora, o que a gente está falando hoje, seja de psicopatia e seja de crime cometido por uma pessoa que tenha qualquer tipo de psicopatologia, é a exceção da exceção. Tá? Então, Nardoni não tem nada a ver. Ali era uma simbiose, tá? Contanto que eles foram, assim, pouco inteligentes, eu diria até obtusos, para lidar com uma situação extremamente corriqueira, que é criança perturbar. Né? Quem que tem filho aí sabe como é que é você lidar, ainda mais o dia todo com a criança fora de casa. Aí mexe com o outro, mexe com eles, não souberam. E cada ação que eles foram fazendo foi piorando a anterior. Até que chegou um ponto que eles viram a menina inconsciente e falou, bom, se eles estivessem com senso crítico ali naquele momento, né, apurado, ou se estivessem sozinhos, se ela estivesse só com o pai, não iria acontecer isso, gente. Se ela estivesse com a madrasta, a probabilidade, então, nem existe. Porque mal ela conseguia segurar um bebê, ela é muito pequenininha. A Jatobá. Ela é uma mulher muito pequena, e a Isabela era uma menina grande, pesada, contanto que até para manipular ali, o Nardoni teve problema. Então, o que eu vejo ali? O professor Guido Palomba, por exemplo, ele usa um termo que é aquele folia de, né? Entram numa coisa meio psicótica, mas não perderam ainda o senso, né? Mas perderam o senso crítico. Eles entram numa situação que eles perdem completamente o controle. E qualquer ato que eles vão fazer é pior do que o anterior. Contanto que você viu, não tem cabimento. Não. Você começar a agredir sem querer uma criança. Não é um crime premeditado. Não tinha história de violência doméstica. Ela gostava de ir na casa do pai e da madrasta. Não existe figura assim, não, meu pai me batia, minha madrasta não gosta de mim. Não tem isso no histórico, gente. Tá? Contanto que a mãe ficava tranquila. Mas pessoas que já não têm uma personalidade íntegra, já não sabe lidar com as coisas, aí entra tudo, imaturidade, tudo. E é uma coisa de codependência. Quando você observa os dois, e isso eu pude ver durante as audiências e o julgamento, eu participei, você observa assim, o Nardoni absolutamente quieto.
E a Ana Jatobá, super ligada, né? Então, qualquer coisa que eu falava, ela comentava com os advogados, super ligada. Ele era, assim, uma coisa impassível. Num primeiro momento, você achava que ela é a que mandava na relação. E os vizinhos comentavam muito isso, que quando eles brigavam, lá do apartamento, né, do prédio, só se ouvia a voz dela. Então, poxa, ela manda na relação. Então, ela é a madrasta má, que queria matar a Isabela, ou que decidiu. Não foi isso. As provas demonstram que toda ação, que toda decisão foi dele. A gente chama isso de codependência. Então, parece, mas não é. Quando você olha a pessoa mais ativa, que xinga o outro, que briga, você fala, poxa, ela é que manda no marido. Mas não. Ele usa essa agressividade dela e essa passividade dele para controlar a agressora. É muito interessante, mas psicopatia não tem aí. Gente. Mas você sabe, doutor, que talvez seja mais fácil imputar essa pecha de psicopata, porque é mais fácil de lidar para a gente assistir o caso. Exato, porque é mais complexo, né, você isso nunca aconteceria comigo, ou com alguma pessoa e ainda que mais conheço. Um pai, né? Um pai matar um filho, né? Fazendo isso, você algo automaticamente... muito distante, e a gente quer se manter distante, então é psicopata. Quer manter, mas pessoas, gente... cometem atos, assim, escabrosos e não são psicopatas. Gente que é muito oprimida dentro de um casamento, aí você vai ver, o marido fala assim, poxa, mas ele matou a mulher, ainda cortou a cabeça e cortou as pontas dos dedos. Estou contando casos reais que eu trabalhei. Você fala, só pode ser, mas não, nem os filhos acreditavam nisso. Não foi meu pai. Porque o meu pai é aquela pessoa passiva e minha mãe era terrível. Quer dizer, até uma pessoa que fica muito subjugada, oprimida, ela é capaz de atos que, num primeiro momento, você vai falar, não é possível, deve ser psicopata, é doente. E não é, gente. E não é. Então, esse é o problema de cair na boca do povo e muita gente começa a analisar as coisas e já está com o psicopata na frente, né, no meio. Só pode ser psicopata. E não é. E ele pode ser um psicopata e não ser um serial killer. Então, é algo, assim, muito complexo. Né, para a gente chegar até no diagnóstico. Estamos vendo. Não é fácil. Então... É fácil, realmente, você já dá, né, é um psicopata, porque aí todo mundo já tem uma ideia, mais ou menos, mas não é bem assim, né? Estamos vendo isso. Doutora, infelizmente... Não. Ai, que pena. Tem que ter uma semana para a senhora explicar cada coisa. Tem um monte de pergunta ainda. Um monte de pergunta, porque é isso. Como a gente começou o programa hoje falando, é um assunto que exerce um fascínio, tanto é que, né, o tanto de filme, o tanto de série, o tanto de livro, de documentário sobre esse assunto, né? Tá ao longo desde Hitchcock até... Tá aí uma última pergunta para Rosângela. Qual seria a dica dela de algum documentário ou filme que retrate de uma forma menos romantizada e mais próxima do profissional, de quem conhece o mundo dos psicopatas, dos serial killers? Qual que seria a indicação? Bom, gente, eu sou cinéfila. Eu sigo séries, sigo filmes. O primeiro aviso para todo mundo. O enfoque de um filme é sempre entretenimento. O cara não está dando ali uma aula de psicopatia, né? Não é isso. Então, às vezes, a gente encontra a tal da licença poética, o pessoal mistura um pouco as coisas, mas tem filmes muito interessantes. Vamos começar lá bem atrás, na década de 70. Laranja Mecânica. Né, do Kubrick, bárbaro. Vocês vão falar, poxa, mas são 4, 5 pessoas. Um é o psicopata. Presta atenção, porque ele domina todos os outros. Os outros querem ser o psicopata, mas não tem, na verdade, possibilidade de ser. Assusta. Silêncio dos Inocentes é um clássico. Ali a gente tem 2 psicopatas, 2 serial killers distintos. Se você já tem conhece um pouquinho, vai bem. Instinto Secreto é um filme mais recente, deve ser de 2000, depois de 2000, com o Kevin Costner. É legal porque ele percebe que a filha é psicopata, ele é um serial killer e ele percebe que a filha está no mesmo caminho. Interessante. De psicosérie, eu acho muito legal The Fall. The Fall. É uma série com um rapaz que fez 50 Tons de Cinza. Muito legal, e com a menina que fez Arquivo X, a Scully, eu não me lembro o nome dela, da atriz. Muito bom,
tá? Então, legal. E, gente, aí tem uma série de coisas. Gostei. Mas eu quero só deixar um livro, só para encerrar. Diga. Um livrinho legal, para você entender esse fascínio que as pessoas têm pela violência, por psicopata e etc. Chama-se Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. O autor é Robert Simmons. Caramba, Tá? valeu Ok. demais. Ele é caro, hein, gente? Ele é caro, já vou avisando. Não sei por que esse livro é tão caro, mas tem na internet para baixar, tá? Homens maus fazem o que homens bons sonham. Então, É isso. já dá para a gente pensar um pouquinho. Dá. Fechou, doutora. Muito obrigada Ai, muito pela sua obrigada. participação Eu aqui. agradeço. Esses esclarecimentos. E, bom,